Olá amigos, é novamente um grande prazer estar aqui para falar através desse canal da Pioneer. Enfim, vamos discutir novamente um pouco de mercado, um pouco dos cenários, né? Hoje foi um dia importante, hoje nós tivemos a primeira divulgação em relação à perspectiva de produção tanto de soja quanto de milho nos Estados Unidos, referente à safra 2017 e 2018. Obviamente tivemos algumas surpresas. O USDA já projeta para a safra 17 e 18 nos Estados Unidos uma produção de soja em torno de 115 milhões de toneladas. Apesar de ser uma produção relativamente mais baixa do que foi a safra 16 e 17, ela traz uma perspectiva de aumento de estoque. Isso, consequentemente, teve um efeito negativo sobre os preços da soja no mercado futuro praticado na Bolsa de Chicago. No caso do milho, nós já tivemos um cenário bastante inverso em relação a isso, né? Ou seja, uma queda de produção bastante significativa, 357 milhões de toneladas em perspectiva para a safra 17 e 18, ante mais de 380 milhões de toneladas foram produzidas na safra 16 e 17. Então, ao contrário da soja, os preços do milho acabaram reagindo de forma positiva. O que é importante nós termos em mente é que nós temos um cenário, obviamente, de preços muito diferente do que foi o cenário do ano passado. Lembrando que o ano passado nós tivemos um cenário totalmente atípico. Nós tivemos preços de soja que em alguns casos chegaram a bater a casa de R$90, preços do milho que em alguns casos chegaram a superar inclusive o patamar de R$50, o que sem dúvida não é um cenário que deve ser considerado como um cenário definitivo. É importante nós lembrarmos que os cenários, os quadros das commodities agrícolas, eles são cíclicos, ou seja, nós temos momentos de altas de preços e momentos de queda de preços. E o ano passado nós tivemos uma conjunção, obviamente, de fatores, desde fatores estruturais, como oferta e demanda, até fatores ligados à taxa de câmbio, que fizeram com que os preços das commodities no Brasil, particularmente, chegassem a atingir patamares extremamente elevados. No caso especificamente da soja, nós tivemos um efeito muito mais da taxa de câmbio do que exclusivamente em relação aos preços internacionais, que inclusive se encontram em patamares considerados relativamente baixos, enquanto no caso do milho nós tivemos também um efeito da taxa de câmbio e até principalmente um problema estrutural no caso de oferta que foi no Brasil. Bem, começando então a safra 16 e 17 no caso do Brasil, com uma super safra de soja, uma perspectiva de uma safra também muito forte no caso do milho, e obviamente isso traz os cenários de preço a uma acomodação. Então estamos falando de preços, no caso da soja, atuais em torno de R$60, a gente pegar ali principalmente a região sul do Brasil, contra um preço de 75, que estava mais ou menos na época do ano. Pegamos um preço atualmente, no caso do milho, em torno de R$23, contra um preço que estava na casa dos seus 45 a 50 da safra passada. Então, ou seja, temos um cenário que não dá para obter ele como referência, que foi o caso do ano de 2016. Agora, ao mesmo tempo, é importante nós lembrarmos que o Brasil está colhendo uma safra espetacular, com altíssimas produtividades, inclusive regiões que sofreram muito nos últimos anos em função de problemas climáticos, como foi o caso da Bahia. Esse ano está tendo uma recuperação em termos de produção. Então, para a gente ter uma ideia, nos últimos 5 anos o Brasil cresceu 5,4 milhões de hectares e tivemos um aumento da produção em torno de 25 milhões de toneladas. Então, é muito importante destacar, porque desde 2009 o mundo vem enfrentando um problema, obviamente, um problema de crescimento econômico. O Brasil, de forma mais clara, nós começamos a enfrentar um problema muito mais sério a partir de 2013. E é importante a gente lembrar que desde esse período o agronegócio vem segurando, de certa forma, ou amenizando o desempenho do PIB aqui no Brasil, ou seja, amenizando um cenário negativo, né? Ou seja, enquanto setores como construção civil, setores como indústria e até serviço vem puxando o PIB para baixo, o agronegócio tem tido um crescimento bastante positivo em função principalmente dessa expansão. Então, o que é importante lembrar, principalmente no cenário atual, é que apesar da queda de preço, o produtor brasileiro ele teve uma altíssima produtividade. Isso, de certa forma, vai compensar, principalmente para produtores aí, que superaram as suas médias históricas, eles serão compensados por essa queda de preço. Bem, então é muito importante destacar que o cenário que está sendo desenhado atualmente é um cenário onde a gente volta para os preços, onde a cadeia produtiva, sem dúvida nenhuma,
ela consegue se estabelecer. Então, no ano passado, quando nós tivemos distorções nos preços da soja, distorções nos preços do milho, isso não era um cenário saudável para a cadeia produtiva. Poderia ser muito interessante, muito saudável para o produtor rural, que inclusive conseguiu fazer muito caixa durante essa safra, mas não era saudável pensando na cadeia produtiva. Inclusive tivemos problemas, principalmente na região sul, de pequenos produtores tendo que se desfazer, né, de seus plantéis de suíno, né, tendo que se desfazer de seus galpões de frango, porque o preço da ração, de certa forma, tinha inflado num patamar bastante significativo. Então, esse ano a gente começa a ter uma acomodação de preço, voltando para a realidade dentro da cadeia produtiva. O que é importante a gente destacar, principalmente quando a gente olha o segundo semestre. Então, a gente tem uma perspectiva desenhada atualmente pelo USDA de um aumento de estoque, no caso da soja. Estamos falando atualmente numa taxa de câmbio em torno de 3,15 dentro de uma média. Então, se a gente olhar o custo de carregamento, é muito interessante para o produtor da soja, principalmente que está colhendo no momento, ele já fazer uma parte dessa negociação, principalmente já pensando numa relação de troca para a safra 17 e 18. Bem, o preço pode subir? Bem, ele poderia subir se nós trabalharmos com um cenário de quebra de produção nos Estados Unidos em termos climáticos, ou seja, aí nós estaríamos basicamente falando num cassino. Até o momento não tem nenhum cenário se desenhando para isso. No caso do milho, apesar de ter uma perspectiva de um preço melhor a partir do segundo semestre na Bolsa de Chicago, é importante lembrar que o Brasil está vindo para uma safra recorde, ou seja, estamos falando de uma perspectiva entre 92 e 93 milhões de toneladas. Ou seja, o travamento dos custos no curto prazo também passa a ser importante, pensando numa estratégia de relação de troca para a safra 2017 e 2018. Bem, em termos de dólar, nós estamos num cenário onde não há grandes perspectivas em relação ao aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. Então, dentro desse cenário, a gente tem se acomodado numa taxa de câmbio em torno de 3,15 e, obviamente, essa taxa que a gente tem que trabalhar mais ou menos ela como referência. Apesar de quando a gente olha a taxa ou as perspectivas da taxa de câmbio no longo prazo, há uma perspectiva, inclusive, de valorização, na prática, essa perspectiva ela não tem se consolidado. Então, como uma forma, obviamente, de trabalhar num cenário mais conservador, trabalharemos então nessa casa em torno de R$ 3,15 o dólar. Bem, então, em função disso, obviamente, o custo de carregamento, pensando que o preço poderia subir de forma significativa, ele não compensaria do ponto de vista financeiro se pagar esse custo de carregamento. Então, a estratégia de venda no curto prazo ela passa a ser uma estratégia mais inteligente. Bem, novamente, é importante lembrar que os preços podem subir num caso de quebra de safra dos Estados Unidos ou mesmo uma deterioração da safrinha no Brasil, que até o momento também não se desenha para isso. Mas, de novo, o que eu acho que é importante lembrar é que apesar de cenário de acomodação de preço, nós tivemos uma safra fabulosa no Brasil. Estamos falando de uma safra de soja em torno de 110 milhões de toneladas, de uma safra de milho em torno de 93 milhões de toneladas, a se confirmar dependendo do desempenho da safrinha, e que o ganho de produtividade do produtor brasileiro ele vai acabar compensando essa compensação na queda dos preços. E lembrando novamente que o curto prazo traz uma perspectiva de uma relação de troca mais interessante que pode ser desenhada no segundo semestre, então vamos ficar atento a essa relação de troca.